Gálatas 6, então vamos lá, né? Do verso 1 ao 5 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Hoje nós vamos aqui, irmão. Como os irmãos já sabem, a gente gosta de estudar expositivamente as cartas, irmãos, versículo por versículo, né? Tem outros métodos, como eu falei para vocês, onde a gente separa os versículos, encontra o tema e vai dentro do tema, mas eu prefiro fazer dessa forma, versículo por versículo, e assim a gente lê uma carta toda e não apenas lê, mas estuda, aprende, compreende de fato a carta toda. Sei que demora, é cansativo, exaustivo, mas a gente tem até Jesus voltar, né? Não tem problema. Então, querido, mas observe nesse momento que Paulo termina o capítulo 5, e aqui ele já entra, aqui ele dá continuação, o mesmo assunto com o qual ele terminou o capítulo 5, os versículos anteriores. Porque até o início do capítulo 5, ou seja, o final do capítulo 4, Paulo vinha falando de questões espirituais, de heresias que estavam entrando na igreja. No capítulo 5, Paulo nos mostra um outro problema da igreja, que eram questões carnais. E foi isso que a gente tratou ontem. Semana passada. Falamos da nossa liberdade em Cristo. Que nós somos eleitos, somos salvos, mas nós temos uma liberdade em Cristo, não precisamos usar o fardo religioso ou qualquer fardo que seja. Porém, nós temos um limite para essa liberdade que eu tenho ensinado para vocês. O limite são dois. A minha liberdade vai até onde não é pecado. No momento que chega, é pecado, então a minha liberdade é dali para trás. Já ficou claro isso para vocês, né? E o segundo limite da minha liberdade é o escândalo. Tem coisas que eu posso fazer, mas chega num ponto que vai escandalizar, então eu vou também dali para trás. Então nós temos a nossa liberdade até que ela não se torne pecado e nem escândalo para ninguém. E aí Paulo falou das obras da carne, e com certeza ele estava se referindo à prática que estava acontecendo dentro da igreja. Falou de prostituição, de pessoas viciadas em álcool, falou de fornicação, de adultério, falou de lascívia, incluiu ali feitiçaria, incluiu ali também heresias e tantas outras coisas. E falando que tudo isso era obra da carne. Aí em seguida Paulo fala do fruto do Espírito, que a gente também deu uma entrada rápida. E agora, o que eu acho interessante, querido, é que Paulo vai nos mostrar, nos ensinar para aquela igreja. Olha, é tipo como Paulo estivesse dizendo assim: olha, eu falei de uma heresia que estava entrando dentro da igreja, diz que estava decepcionado com vocês, porque vocês abraçaram, pedi para vocês se afastarem disso. Depois eu falei dos problemas carnais que estavam acontecendo na igreja, o pecado, prostituição, lascívia, impureza, mentira e tudo mais, e falei do fruto do Espírito. Mas vocês precisam aprender a lidar com essas situações. É isso que Paulo está colocando agora. Vocês precisam aprender a se comportar diante dessas pessoas que caem nessas fraquezas da carne. Vocês precisam aprender a lidar com essas pessoas que escorregam, que vacilam, que tropeçam na fraqueza da carne. Você precisa aprender a lidar com isso. Por quê? Paulo teve a preocupação de trabalhar isso com a igreja, de uma forma assim tão, num momento tão apropriado da carta. Porque geralmente, irmãos, o povo de Deus entende que é um povo santo, entende que é um povo separado, entende que é um povo eleito, entende que é um povo que tem que andar na santidade, na obediência, desviar do pecado e do mal. Então, muitas vezes acontece de quando um servo, uma serva de Deus, vê um irmão no pecado, vê o irmão cometendo um deslize, um vacilo, ou mesmo tropeçou, desviou, como a gente usa essa palavra,
E a gente, às vezes, está ali, a gente começa a apontar a pessoa. A gente começa a julgar a pessoa. A gente começa a dar a sentença, a condenar o indivíduo que comete tais práticas espiritualmente delituosas. Essa é a tendência da gente. A gente está sempre pronto realmente para apontar a falha de alguém, o erro de alguém. Observe que quando você senta, às vezes para falar sobre pecado, sobre alguma coisa, você sempre fala de alguém, você nunca se refere a si mesmo. E muitas vezes quando você vai, como eu disse, ver uma pessoa que caiu, o destino da igreja, muitas vezes é o quê? Se reunir e terminar de matar aquela pessoa. Para continuar, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo na minha antiga congregação. Um irmão foi traído pela esposa. Um irmão da igreja, que evangelizava com a gente e tudo mais, foi traído pela esposa. Aí o que é que o irmão fez? Comprou 1 litro de pinga, trancou-se dentro de casa e tomou um porre mais lascado do mundo. Quase morre bêbado, miserável do irmão. Agora imagina como é que estava a alma daquele homem. Angustiado, atribulado, e ele se viu naquela tribulação e ele veio para descarregar aquilo na pinga, na casa. Aí, quando de repente, os irmãos da igreja souberam, aí fizeram uma assembleia, pastores, o presbitério, os irmãos da igreja, para tratar o assunto. E eles queriam tratar o assunto como? Vamos disciplinar o irmão fulano de tal, porque o irmão fulano de tal disciplinou, irmão fulano de tal escandalizou, tomou um porre de cachaça, escandalizou. Meu irmão, eu me irei na hora. Eu me levantei na assembleia, eu disse, eu não concordo que discipline o irmão. Ninguém estava analisando o que aquele homem estava passando. Ninguém estava analisando a situação emocional daquele cidadão, daquele irmão da igreja. Nós estávamos ali reunidos como o sinédrio dos fariseus, simplesmente, hipocritamente, como se nós não tivéssemos pecado, como se a gente também não peca em oculto, ali dando a sentença para aquele irmão. E eu me opus veementemente. E ali alguns me apoiaram, eu sei que foi um chafudo mais medonho do mundo na reunião. Porque esse, irmão, infelizmente, é a nossa mentalidade. A gente nunca se preocupa em saber por que a pessoa está fazendo aquilo, por que a pessoa fez aquilo, por que ela está naquela situação. A gente já quer logo o quê? Não, disciplina. Olha ali, está vendo aí, nisso, não é crente, é filho do cão, é filho do diabo, está aí, está aí só no meio, só para escandalizar, só para manchar o evangelho. Mas procure saber o que ele está passando. Porque qual é o conselho? Isso, irmão, é um exemplo que eu vivi na minha congregação antiga. E olha que é uma congregação reformada. Você imagina isso, está aí o pastor Vinícius aqui da Assembleia de Deus. Imagina isso, pastor Vinícius, numa Assembleia de Deus daquelas bem antigas. Não, corta a cabeça e pendura ali para todo mundo ver. Então Paulo, irmão, ele sabiamente trata esse assunto, ele já orienta, vai ter gente aí, lasciva, imoralidade, isso aqui, papapá, ppp, ele fala, essa lista toda que a gente leu aqui, ele diz, olha, mas, irmãos, se alguém for surpreendido, deixa eu baixar só um pouquinho meu microfone, naquele volume mesmo que desce assim, viu? Naquele que gira não, no que desce. Mas, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, qual falta? Aqueles que ele se referiu agora há pouco. Lascívia, impureza, essa lista toda que a gente leu, que eu não vou ler de novo. Se alguém for surpreendido em alguma falta, como é que vocês têm que proceder? Ele diz, vós que sois espirituais, quem é o espiritual, que ele também explica lá, nos versículos anteriores, ele explica, o espiritual é aquele que anda no espírito, ou seja, aquele que tem um espírito que anda seguindo a direção do espírito, aquele que o espírito ensina, aquele que o espírito fala pela palavra.
E ele anda se desviando do pecado, lutando contra o pecado, seguindo o Espírito. Vocês que são espirituais, vocês que estão Espírito, vocês que são santos, separados, que estão firmes, que estão na obediência, que estão se santificando, lutando contra o pecado, vocês têm que proceder com ele da seguinte forma: vocês têm que corrigi-lo com espírito de brandura. Tem que corrigi-lo com espírito de mansidão, de brandura, com empatia, se colocando na posição dele, procurando entender o que ele está passando, por que ele fez aquilo, com brandura, com mansidão, com empatia, se colocando no lugar dele, no lugar dela, para entender o que está passando. E Paulo, interessante que Paulo diz, vocês que são espirituais, porque normalmente os espirituais é que são os mais soberbos. Não é verdade? Os espirituais é que são os que se acham mais bam, bam, bam. Não, porque eu oro 2 horas por dia, eu jejum tantas vezes por semana, e eu evangelizo, eu trabalho, e eu faço isso, aquilo, outro, e às vezes ele sobe, e isso cresce uma soberba espiritual. Se achando melhor do que os outros. Não, eu não pinto as unhas, eu não corto o cabelo, eu não passo maquiagem, eu não uso joia, é um espiritual demais, e aí, para condenar um é daqui para ali. Falta em vocês que são espirituais, vocês têm que tratar com esse irmão com brandura. É dessa forma, irmão, que a gente tem que lidar com o pecado. Está entendendo aí, pessoal? Desta maneira, dessa forma. Um irmão pecou, um irmão da congregação pecou, um obreiro pecou, um evangelista, alguém. Passivo de disciplina, sim. Tem que tratar a coisa com brandura, com mansidão, com amor. Não só chegar como um carrasco e decepar a cabeça do irmão. Aí Paulo dá o segundo conselho. Então se coloque dessa forma, irmão, para a gente não agir como hipócritas. Eu fui uma vez um pastor, irmão, eu não dou para negócio de debate, não. Vou para um debate, eu estou cheio de ideia, cheio de pensamento, eu chego lá no debate, eu esqueço de tudo que eu ia falar. Um pastor me chamou aí para um tal de um debate, aí eu fui. E eu pensei, e ele falou, né, que a gente ia falar sobre predestinação, eleição, eu disse, pronto, meu irmão, nós vamos. Quando eu cheguei lá no debate lá, que era para nós falar sobre teologia, o homem ia falar do canal monetizado. Ah, porque o seu canal é monetizado e você não pode monetizar o canal, que isso é comércio do dom de Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Eu falei, não, pastor, não estou vendendo nada lá, não. Monetizado, né? Em dado momento lá entra uma propaganda e pronto. Eu mesmo não estou vendendo nada lá. Estou cedendo o meu espaço, no meu canal, para passar propaganda lá. Aí interessante, irmão, é o seguinte, o quanto nós estamos ávidos para ver o argueiro no olho de um e não enxergamos a trave que está no nosso. Aí eu digo, pastor, estava vendo aqui a sua rádio, e a sua rádio aqui eu vi o Marcos Antônio cantando, a Lauriette cantando, eu vi um monte de essas bandas aí, cantores, tudo cantando, e é interessante que eles vendem interessante que eles vendem lá o dom de Deus, eles cobram, chama o Marcos Antônio, qualquer cantor que ele vai cobrar para vir. É interessante que na rádio do Senhor, eles podem tocar e eu não posso dar o meu canal para fazer propaganda? Como é que é? Você está vendo como é que é o ser humano? Eu digo, tá, então para o Senhor pode. E lá eles estão literalmente vendendo o dom de Deus. É ou não é? Cantor, vem cantar aqui. Quanto é? 10 mil, pronto. Ah, eu gravei meu CD, não sei o que, não sei o que. Quanto é? 10 reais, 20 reais, eu compro. Ele estava uma trave tão grande no olho dele, preocupado com a monetização do meu canal, que não viu isso aí no canal dele. Quando, na verdade, ele tinha logo feito uma limpa no canal dele para poder falar dos outros. É por isso que Paulo está dizendo, irmão, que quando a gente vê alguém apanhar alguém num vacilo, no pecado, a gente ir com espírito de brandura e tomar cuidado. Segundo ponto. Tomar cuidado, ele diz, para não... E guarda-te para que não sejas também tentado. Interessante ontem, quem é que estava falando ontem da monetização do canal lá ontem? Não sei se foi o Jackson. Ele falou, pastor, interessante esse pessoal aí que é contra a monetização do canal. Será que todos os meses eles têm coragem de pedir para você desmonetizar o canal e pedir para mandar o dinheiro que está entrando
pela monetização do canal? Eu digo, é nada, pai. Talvez é gente que não dá R$1 para ajudar em nada. Só sabe abrir a boca para reclamar, para julgar e condenar. Aí Paulo está dizendo aqui, toma cuidado e guarda-te para que tu também não sejas tentado. Está me ouvindo aí, irmão? Está entendendo aí? Viu o irmão no pecado, vacilou, caiu, tropeçou, não vai lá como Davi. Foi o que o Davi fez. O Natan chegou, Davi, o homem tinha não sei quantas ovelhas e não sei quanto gado, e chegou um camarada na casa dele, e ele pegou o pobre lá, só tinha ovelha, ele pegou, matou a ovelha do pobre, mas não matou uma daqueles tinha. O Davi disse, tem que morrer esse homem, e ainda tem que pagar 7 vezes mais, por causa da lei. E o Natan disse, pô, este homem é tu, Davi. Davi na hora caiu de joelho, esqueceu a sentença e disse, misericórdia, Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz, vá com espírito de brandura para julgar o pecado de alguém e tome cuidado para você também não ser tentado. De repente hoje você está condenando alguém que adulterou, amanhã você pode adulterar também. Um cuidado hoje que hoje você está julgando e condenando alguém que mentiu, amanhã você pode mentir também. Um cuidado hoje que você pode estar julgando, condenando alguém que fez um negócio desonesto. E hoje, amanhã, você pode fazer um negócio desonesto também. Então, por isso, vai com espírito de brandura e vigia, crente. Vigia. Coloquei o tema daquela mensagem, Gilmar, que você pediu o link. Coloquei lá, eleitos para a salvação e livres para pecar. Será? Não. Eleitos para a salvação, mas não livres para pecar. Escravos de Cristo, servos de Cristo, que não se acostuma com o pecado, mas que luta contra o pecado. O que você acha dos fariseus? Aqueles homens que a Bíblia diz, né, que vestiam roupas longas. Tudo na roupa de um fariseu tinha uma representação espiritual. Santidade. Aquelas caixinhas de couro penduradas na testa, né? Representava a palavra de Deus na mente deles. Aí Jesus olhou para eles e disse o quê? Vocês são sepulcros caiados. Por fora, aparentemente, vocês parecem belos e santos, mas por dentro, vocês estão cheios de imundícia, de pecado. Tudo que é ruim. Orava em pé na sinagoga para ser visto pelos homens como mais santo do que os outros. E Jesus disse, vocês já receberam o galardão de vocês. Estavam dispostos a matar qualquer pessoa, pegaram aquela mulher em adultério, levaram para Jesus, diziam, apedreja, Jesus. A lei manda apedreja, e Jesus disse, vamos apedrejar. O que a lei diz? Apedrejar. Então pronto, oxe, a lei não manda. Jesus falou, a lei não manda, pois vamos apedrejar. Bora, pega pedra todo mundo, aí todo mundo pegando pedra. Eita, hoje nós satisfaz nossa sede de sangue. Aí Jesus diz, mas vamos começar, vamos fazer organizado o negócio. E como é, Jesus? Bom, quem não tem pecado joga a primeira pedra. Bora. Bora, perde tempo não, que está chegando a hora do almoço. Foi o que eles fizeram? Soltaram as pedras, foram embora. Quer dizer, aqueles homens aparentemente tão santos, eram homens que quando foram confrontados, perceberam que também eram tão pecadores como aquela mulher que estava sendo julgada por eles injustamente. Estavam tão dispostos a cumprir a lei para condenar os outros, mas não liam a lei contra os seus próprios pecados. E por isso que Paulo está dizendo, tratem com espírito de brandura e tomem cuidado para não serem também tentados. Amém, pessoal? Está entendendo? Antes de você viver por aí olhando para a vida dos outros, julgando a vida dos outros, olha para a tua vida, para dentro da tua casa. Aí depois ele diz, verso 2, que vocês têm que fazer o que é? Levar a carga uns dos outros. E assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Qual é o contexto? A carga, o pecado. Não é isso que ele vem falando? O contexto não é esse? Leve a carga uns dos outros. Não é encontrar o irmão ali com um burrão de gás e pegar, não, irmão, pega no azeite que eu pego na outra. Não é isso que ele está falando. O contexto está falando do pecado. O pecado é que é o fardo. Então vamos levar o fardo um do outro. Vamos dividir o fardo com o irmão. O irmão está na luta mais medonha do mundo.
As pessoas me procuram para falar de tudo. Gente me procura e diz, pastor, eu estou com um problema sério. Qual é, irmão? Eu estou viciado em pornografia. Não consigo mais me conter, não consigo mais me controlar. Pornografia, pastor, e masturbação, estou preso a isso, estou dominado. Já várias pessoas me procuraram por isso. E o interessante, a maioria são casados, há poucos são solteiros. Aí o que é que eu vou e faço? Me coloco no lugar dele. Imagino o que é que ele esteja passando, porque como eu fiz outro dia um estudo lá, que a mente de uma pessoa dominada pela pornografia é semelhante à mente de uma pessoa viciada ao álcool, à droga, a qualquer tipo de coisa. Mesmo semelhança. Então você já percebe o que aquela pessoa está doente. Ela não está precisando só de alguém dizer, não, irmão, crie vergonha na cara e vá orar. Isso não vai ajudar ninguém. Você precisa de orientação com sabedoria. Irmão, eu entendo sua situação. Imagino que a sua luta esteja sendo muito grande. E eu sei que o senhor não vai se libertar isso aí da noite para o dia. Mas ore, leia a Bíblia, se envolva mais com os trabalhos da igreja. Mude alguns hábitos que o senhor tem. Não leve mais o celular para o banheiro, não fique mais sozinho nos lugares onde você está praticando essas coisas. E tenha um plano de escape. O plano de escape que eu dou a ideia qual é? Tem uns folhetinhos pronto, preparado ali. Quando vier esse negócio te dominando, tomando você sai correndo igual doido, pega os folhetos, sai para a rua e vai evangelizar. Tem que ter o plano de escape. Se não tiver, meu irmão, você, não, meu Deus, eu estou num pró-medonho, eu vou me masturbar, vou ver pornografia, eu vou me trancar no quarto aqui e vou orar. Se for trancar no quarto e orar, você vai trancar no quarto, vai orar, vai ler a Bíblia, e daqui a pouco você está ali se masturbando e vendo pornografia. Tem que ter o plano de escape. E se precisar, procura um psicólogo, procura uma ajuda humana, tá? Mas a questão espiritual é fundamental. Então, a gente tem que levar a carga uns dos outros, irmão. Sabe? Às vezes uma pessoa está presa a um pecado e ele quer se libertar e não consegue. E tudo que ele queria era dividir com alguém. Mas ele não consegue dividir com ninguém porque ele, rapaz, se eu dividir com o irmão fulano ciclano, ele vai falar de mim. Esse é um problema dentro da igreja, porque todo mundo tem um amigo. E o crente fofoqueiro é interessante, irmão. Ele chega, conta a fofoca e diz, irmão, eu estou falando isso aqui só para não orar pelo irmão. Não é desse jeito? Aí depois que ele conta a fofoca para o Gilmar já fica ocioso, ouriçado para contar para outro. A língua velha não segura dentro da boca. Aí já corre para o Edilson, tu não sabe, rapaz, isso, aquilo, outro, e papapá, e ppp. Aí quando termina a fofoca, eu digo, estou dizendo isso aqui só para não roubar pelo irmão. Que é nada, rapaz. Daqui a pouco todo mundo sabe. Aí ninguém pensa que o outro sabe, todo mundo está sabendo do negócio. As pessoas têm dificuldade para isso hoje, e a pessoa acaba levando o fato sozinha, irmão. Uma das coisas que mais preocupou aí nos 2 últimos anos foi o suicídio de pastores, não só de pastores, de irmão dentro da igreja. Gente, até algumas vezes, né, pastor Vinícius, falamos disso lá na faculdade, né, os irmãos lá, os colegas lá de aula, falamos lá sobre esse assunto aí, tem até irmão fazendo o TCC dele sobre isso aí. Quantos pastores e irmãos suicidando da igreja? Mas por quê? Porque às vezes os próprios pastores, os irmãos, passa aquela impressão para o povo que é inerrável, que não erra, que não falha, o crente mais perfeito, mais santo, e levando um fardo mais medonho do mundo. Nunca mais foi ao cinema, nunca mais divertiu, nunca mais pulou dentro da piscina tibungo para tomar um banho. Nunca mais saiu para canto nenhum para se divertir com nada, para fazer nada, porque é santo demais, e o fardo lá pesando. E quando na verdade ele precisava só de um momento como esse. Já ora, graças a Deus, já lê a Bíblia, já participa dos cultos, já é envolvido com as coisas espirituais, mas e o lado humano? Aí o fardo fica, a pessoa entra numa depressão. Bastava só ele dar uma saidinha, uma voltinha, começar a caminhar, ir numa academia fazer exercício, praticar algum tipo de esporte, ou uma vezinha ou outra ir lá no cinema, assistir aqueles filmezinhos, né, que passa no cinema, ou ir uma vez ou outra, sei lá, num lugar aí, tomar um banho de piscina, num açude, uma pescaria mais o Heitor, ensinar o Heitor a pescar.
É o Heitor e o irmão. É o irmão Francisco? E o irmão Francisco? Aí o irmão Francisco trouxe um peixe para mim, viu? O irmão Francisco está livre aí. Mas o irmão Heitor também, tá? Já trouxe muito peixe para mim também. Glória a Deus. Sabe, irmão, não é bom, Heitor? A gente fica igual menino, né? Brincando. Eu já disse aqui, no dia que estiver chovendo, rapaz, tá caindo um toró medonho. Pode ter certeza, se você passar na minha rua, eu estou de calção e sem camisa, mandando banho no meio da rua. Pastor do céu, de calção e sem camisa, estou. E se você se desviar, meu filho, se você se desviar porque eu estou tomando banho de camisa, sem camisa, aí eu... Às vezes, irmão, uma bobagem de nada, uma brincadeirinha de nada que a gente precisa, a gente não faz. Aí fica levando o fardo sozinho. E Paulo diz, divida o fardo um com o outro. Conta para o irmão, fala o que você está passando. Será possível que dentro da igreja não tenha ninguém de confiança? Não vou contar para o pastor não, que vai que escapou lá na hora da pregação e ele fala. Foi, conta para outro. Todo pregador, irmão, que houve problema, ele cita o exemplo dos problemas, mas ele nunca cita o nome das pessoas. Aliás, eu digo a vocês, muitas das nossas pregações, de pastores principalmente, que cuidam de rebanho, ele é ouvir o problema das pessoas, organizar a mensagem baseada num problema que alguém está passando, imaginando que outros estão passando o mesmo problema, mas sem citar o nome, para não constranger a pessoa. Aí o pessoal não quer dividir o fardo. Outro dia me perguntaram, pastor Jadel, quem é o seu pastor? Eu digo, meu pastor é o pastor Zezinho. Eu digo, todo mundo me procura para trazer problema, e é problema por cima de problema, é problema, igual tem uma música aí, ó, problema puxando problema, e problema, e vai problema. Eu digo, eu tenho que descarregar em cima de alguém. Bom, pastor Zezinho, então é minha cobaia. Mas a gente tem que dividir o fardo uns com os outros, pessoal. A gente tem que ter alguém dentro da igreja que a gente possa confiar. E alguém que vá nos entender. Que vai entender que você está preso a um pecado, está precisando de ajuda e quer desabafar. E só em falar você já vai se sentir bem. Eu já aconselhei pessoas, pastor, eu quero falar com o senhor. Passei quase uma hora sentado ouvindo a pessoa falar. E depois eu perguntei, o que é que você quer do seu pastor, meu amigo? Pode dizer, meu irmão. Ele disse, não, pastor, eu queria só falar mesmo. Eu queria só falar, meu irmão. Só dividir o fato, só repartir. Desabafar um pouco. Então, dividam, leva os fardos uns dos outros. Porque levar a fardo uns dos outros, e assim vocês vão estar cumprindo a lei de Cristo. O que é? A unidade da igreja, o amor. Cumprir a lei de Cristo não é estar no culto reunido, batendo palma e cantando, não. Cumprir a lei de Cristo é vivê-la diariamente. E uma das coisas importantes para ver a lei de Cristo é exatamente praticar o amor. Porque se alguém julga se alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Ou seja, não, mas eu sou melhor do que o irmão ali, eu sou mais santo do que ele. Você pensa que é alguma coisa, meu irmão, que está mais do que os outros, você não é nada, ele está dizendo aqui, você está se enganando. Você não é melhor do que ninguém. Você não é mais santo do que não, pastor, mas eu jejum todo dia, eu oro de madrugada todo dia. Eu leio 10 capítulos da Bíblia todo dia, pastor. Você não é melhor do que ninguém fazendo isso. Melhor do que ninguém. Ah, mas eu fiz um propósito com Deus, eu não uso mais maquiagem, eu não boto mais isso, aquilo outro. Você não ficou melhor do que nenhuma das irmãs fazendo isso. Então, não se julgue, não ache que você seja melhor do que ninguém, mas cada um deve provar o seu próprio labor, sua própria luta. Ou seja, cada um observe a própria luta que passa. Se o irmão passa a luta contra o pecado, você não se acha melhor do que ele, não. Observe a luta que você passa também. Prove cada um o seu labor, e então você terá motivo de se gloriar unicamente em si mesmo e não em outro. Você não se compare com ninguém, não se acha melhor do que ninguém. Você está passando uma luta, uma tribulação, uma dificuldade, Deus está te dando força para vencer, você vai ter motivo para se alegrar ali naquilo que você está passando e no que Deus está te ajudando. Mas não se achando melhor do que ninguém. Para concluir, verso 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Por mais que eu entenda o fardo do neném e chore junto com o neném
e me angustie junto com o neném, me entristeça junto com o neném, mas o certo o que que é? Depois eu vou para minha casa, o neném vai continuar lá na luta dele. Cada um leva o seu fardo. Por mais que a gente desabafe, fale com alguém, tem alguém para ajudar, né? Mesmo que a gente divida o fardo um com o outro, mas, como diz um ditado mesmo aí, cada um sabe aonde o sapato aperta é quem está calçando. Então, embora a gente seja um povo unido, um povo que tem empatia, que tem compreensão uns pelos outros, então, mas a gente tem que entender isso. Cada um de nós vai levar o nosso próprio fardo contra o pecado, sempre. O contexto aqui é o pecado, sempre o contexto aqui é o pecado, nessa passagem aqui. Ou seja, enquanto você estiver nessa terra, você vai sempre levar o seu fardo de lutar contra o pecado, sempre. Hoje, de repente, você está mais forte espiritualmente, vamos dizer assim. E você está conseguindo vencer o pecado até de uma forma mais fácil. Porque tem dia que a gente está mais forte espiritual, né? Não sei quem é esses mistérios aí, eu não entendo não. Mas tem dia que a gente está tão mole, tão fraco para o pecado, qualquer coisa, rapaz, a gente já vai pecando, vacilando, tropeçando. Tem dia que é assim. Enquanto nós estivermos nesse corpo. Agora a diferença qual é? Tem dia que eu venço o pecado com mais firmeza, tem dia que eu estou mais fraco e acabo vacilando. Mas a diferença qual é? Que mesmo nos dias que você está vacilando, como um servo de Deus, um eleito do Senhor, que tem o Espírito Santo, você nunca se alegra por ter pecado. Essa é a diferença. Não é verdade? No dia que você está mais forte espiritualmente ali, você vence e se alegra. No dia que você está mais fraco, que você peca, você se entristece. Porque quem tem o Espírito Santo nunca se alegra por pecar. Quem não tem o Espírito Santo se alegra pecando e vai estar lá sempre tramando lá cada vez mais o pecado. Então lembre-se que você vai sempre levar o seu fardo nessa caminhada. Então muito cuidado quando você for lidar com o pecado dos outros, quando você for tratar o pecado dos outros. É passivo de disciplina? É, mas vamos tratar com amor, com compreensão, com sabedoria, cada caso como um caso, e fazer aquilo que é correto, que é certo, vigiando para nós também não sermos tentados, entendendo que nós somos fracos como os outros, e estar disposto, não propriamente sempre a disciplinar, mas sempre a estender a mão e compreender, a disciplina sempre nos últimos casos. Ok? Então vamos ficar em pé em nome de Jesus.